Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube e hoje o assunto é muito legal, pessoal. Como aquecer-se para os estudos, certo? Qual é a melhor coisa para fazer quando nós não temos vontade de estudar, quando está difícil, mas nós precisamos começar? Por onde começar? Esta é a pergunta que não quer calar. Eu aposto que muitos de vocês já se quebraram nisso. Não consigo aqui. Estou com um livro diante de mim. Ai, o que fazer agora? Normalmente o que nós queremos é avançar para um próximo passo, né? O que nós queremos é, não, agora eu vou abrir aqui a próxima aula, o próximo conteúdo e vou seguir em frente aqui nos estudos de latim. Não, uma das coisas que o que eu faço, tá? O que eu faço, na verdade é muito parecido sempre. Tá? Eu não dou grandes voltas. Eu vou dar dicas de vários caminhos que vocês podem fazer, mas eu não dou grandes voltas. O que eu faço quando está difícil, quando eu não quero encarar o próximo texto porque está muito difícil? É uma poesia difícil, um texto cujo vocabulário eu não domino muito bem. O que eu faço? Eu volto ao quê? Ao texto que eu estudei ontem ou da última vez. Mas e por que isso é tão mirabolante? Por que isso é tão diferente assim? Por que isso pode me ajudar tanto? Simplesmente porque o texto que eu recém estudei pode ainda não estar dominado. O texto que eu acabei de ler, o texto que eu acabei de estudar, pode ainda não ser parte da minha memória, não estar ali incorporado aos meus conhecimentos, mas algo dele, ou a maior parte dele, ou boa parte dele, está. Eu vou falar melhor sobre isso agora. Se vocês então gostam desse assunto, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, então, pessoal, inscrevam-se aqui no canal, curtam e já comentem, podem pedir novos vídeos, podem pedir novos assuntos. Continuando, o que nos acontece no momento de ler voltar no texto anterior é aquele texto que nós já nos quebramos para aprender, aquele texto que tem um vocabulário novo normalmente, que nós já deveríamos ter aprendido. E se for ainda uma poesia, muitas vezes é um vocabulário bem difícil, tem um sentido, né, tem uma conotação às vezes diferente em algumas palavras, tem imagens mais difíceis de serem elaboradas. Nós voltamos lá naquele último texto que nós lemos e ele não é nem tão fácil ao ponto de nós dizermos assim, eu não quero ler esse texto aqui ridiculamente fácil, sinto que estou perdendo meu tempo. Também não é difícil ao ponto de dizer não vou conseguir agora, minha cabeça não quer fazer isso. Pelo contrário, é como se fosse uma revisão. Como se fosse uma revisão. Tá? A revisão ela pode ser feita de um modo mais planejado, né? Pode ser feito de um modo mais sério, mas ela não é bem uma revisão também. Ela é um aquecimento. Este aquecimento é importantíssimo para o nosso início dos estudos. Eu volto lá naquele texto anterior que nós acabamos de aprender e eu vejo se tem algumas lacunas ainda que eu não aprendi, se tem alguma palavra ainda que eu não peguei, se tem algum termo que ainda está difícil. Volto lá, leio aquele texto novamente, rápido, eu não preciso ler aquilo devagar agora, não preciso ler com a mesma lentidão com a qual eu li na primeira vez, tá? Mas posso ler então aquele texto um pouco mais rápido, já pensando naquilo que eu aprendi, retomando aquilo que foi aprendido. E notem, normalmente isso vai ser muito prazeroso, porque se nós estamos lendo, por exemplo, uma poesia de Hesíodo, tá? Nós estamos lendo ali uma poesia importante, se nós estamos lendo ali Virgílio, nós vamos novamente viver aquela história, retomar os momentos daquela história, retomar o vocabulário, retomar aquilo que nós acabamos de aprender e vamos, portanto, ter vontade de avançar por conta disso. Nós vamos retomar a nossa confiança também. Nós nunca estamos muito confiantes ao começar algo novo, né? Ao aprender, ao fazer mais um desafio, é difícil ter essa confiança.
Então, ao voltar no texto anterior, ao voltar naquilo que nós acabamos de estudar, nós vamos retomar essa confiança, nós vamos retomar aquelas palavras. E é bom que nós não façamos isso com as ferramentas que nós tínhamos antes. Ah, eu usei dicionários, eu usei uma gramática, eu usei tal coisa. Não, agora eu quero voltar àquele texto e já ter entendido, já ter me apropriado daquilo que era novo no texto, que agora não deve ser mais tão novo. E ao reler aquele texto, eu vou novamente rever aquela regra, vou explorar coisas que eu não havia entendido no texto, vou aprender coisas novas que estavam ali e que eu não havia percebido, e depois eu posso seguir em frente. Essa é uma das dicas, né? Essa é uma orientação que eu dou. E aí tem outros caminhos que nós podemos fazer também para vencer esta resistência ao estudo, tá? Esta resistência aos desafios e às dificuldades. Uma outra, eu falei aqui há pouco tempo sobre música, né? Música e latim, música e grego. Estudar música para aprender melhor, né? Para aprender a pronúncia, para aprender as línguas, para aprender o padrão das línguas e o ritmo de certas poesias. O que eu posso fazer então? Eu posso tomar uma música que eu conheço, na língua que eu quero estudar, posso tomar aquela música, aquele texto que eu já conheço, cantar aquilo novamente e aquilo vai puxar, é como se aquele texto puxasse novamente aquele conhecimento ou aquela parte da minha memória que estava ociosa, parada, lá, sem ação, ela vai voltar porque nós estamos estudando uma língua e ela fica toda ligada entre si em nossa memória. Então, ao excitar novamente aquele conhecimento, né, ao incitar aquilo, nós vamos, ou melhor, ao evocar aquele conhecimento novamente, tudo vem junto com ele, né? Toda a nossa, até mesmo os nossos objetivos, ao começar aquele estudo, voltam ao nosso ânimo, ou dão força ao nosso ânimo. Então, nós podemos fazer isso também. Não quero retomar o texto que eu li anteriormente, eu posso cantar uma canção, posso pegar uma poesia que eu aprendi inteiramente e tentar recitá-la. Posso fazer uma prática de escrita também. Quem gosta de escrever um pouco na língua, de improvisar um pouco, ou quem gosta de, mesmo que seja de uma forma bem simples, mesmo que seja para fazer uma composição de um parágrafo simples sobre um herói, sobre uma narrativa mitológica ou algo assim, isso é uma coisa que pode nos ajudar no nosso aquecimento, tá? Isso pode nos ajudar no aquecimento. Podem ser outros exercícios também que nós acabamos de aprender. Por exemplo, um verbo que eu preciso aprender as suas conjugações, preciso aprender a conjugação dele na primeira, segunda, terceira pessoa, do singular, do plural e tudo. Eu já conheço aquele verbo, ele já me é familiar. Eu vou lá e treino novamente, porque pode ser que alguma coisa dele eu ainda não esteja muito rápida, não venha com a velocidade que eu quero a minha memória, mas eu vou lá, treino novamente aquele verbo, pronto. Aquilo volta, né? Aquilo faz com que volte o meu ânimo, voltem as minhas boas experiências e me dê ânimo e coragem para continuar, para enfrentar um novo desafio, aprender mais, certo? Então, estas coisas são fundamentais para começar quando nós não estamos com vontade. Comece sem vontade, mas não precisa começar com algo absurdamente difícil, algo que não vai dar resultado, porque a frustração só vai aumentar, né? Então começa com algo que não é nem tão fácil, não é nem tão simples e ridículo, e também não comecem com algo que vai ser tão desafiador que nos vença ali logo de início e nos faça não abrir mais aquele livro, nos faça ter mais procrastinação, etc, etc. Tá, pessoal? Então, essa é a orientação que eu deixo, é o modo como eu encaro novos textos, é o modo como eu encaro novas leituras. Há muitos caminhos, como vocês podem notar, há muitos caminhos para fazer isso. Vocês podem escrever aqui nos comentários quais são os caminhos que vocês também fazem para isso. Eu acho
que é válido a experiência de cada um de nós. Nós estamos em diferentes etapas, né, dos nossos aprendizados. E é muito importante, é muito interessante conhecer as etapas de uns dos outros, também os modos como cada um vence isso, tá? Mas, sobretudo, isso é a parte agora tão importante quanto essa dica ou essa orientação de como iniciar, saber que precisamos ter constância nesses estudos. Não adianta então ser vencido. Se nós formos vencidos por essa resistência uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pode ser o fim do nosso percurso, né? Pode ser o fim do nosso caminho. Não sejam vencidos, não sejam derrotados por esse peso da preguiça ou do corpo ou da nossa ansiedade logo de início, né? Ou sempre, porque nunca mais vai voltar, então essa vontade ela vai ficar cada vez mais lá presa e para nunca mais ser desenterrada, certo? Muito obrigado e espero que tenham gostado. Inscrevam-se aqui no nosso canal, curtam aqui o nosso vídeo, comentem, fiquem à vontade.